Tirei o glúten do meu paciente celíaco, mas ele não melhorou. Sim, isso pode acontecer e a gente vai conversar sobre possíveis razões do porquê que você pode pegar um paciente com doença celíaca ou hipersensibilidade não celíaca ao glúten, tirar todo o glúten dele e ainda assim ele não melhorar. Meu nome é Mariana Poleto e eu ajudo você, nutricionista, a conquistar uma agenda sempre lotada e com lista de espera, se tornando uma referência na investigação e solução de problemas digestivos. E hoje eu quero chamar a atenção para uma questão que pode acontecer com uma certa frequência, tá? Nós podemos pegar pacientes com doença celíaca já confirmada e pacientes com hipersensibilidade não celíaca ao glúten, né? São condições diferentes, lembrando, né? Doença celíaca é uma doença autoimune engatilhada pelo glúten e hipersensibilidade não celíaca ao glúten é um processo inflamatório. Não é autoimune, é um processo inflamatório mediado pelo sistema imunológico, em que também o glúten é um gatilho para que isso aconteça. E hoje a gente vai conversar do porquê que, para muitas dessas pessoas, a gente vai retirar o glúten da alimentação delas, vai excluir completamente, e aí as semanas e meses vão se passar e essa pessoa ou vai relatar que ela não sentiu melhora dos problemas digestivos, ou o que pode acontecer, e que isso vem sendo encontrado com muita frequência em alguns estudos, é que um dos fatores, né, para diagnóstico de doença celíaca é uma atrofia das vilosidades. Isso faz parte do diagnóstico de doença celíaca. E a pessoa pode eliminar o glúten, né, por um período de tempo, repetir a biópsia e ela continua com as vilosidades atrofiadas. E aí, o que está acontecendo? Será que eu deixei passar alguma coisa? Será que eu não prestei um atendimento correto? Então vamos esclarecer um pouquinho o que pode acontecer nesses casos. Um dos grandes problemas é uma dieta sem glúten mal orientada, né? Em que a pessoa apenas recebe uma orientação de eliminar o glúten da alimentação. Ponto. Né? Isso pode acontecer por uma orientação médica, né, sem uma orientação nutricional adequada, então a pessoa pode ir num gastroenterologista, ser diagnosticada com doença celíaca e apenas receber essa orientação. Elimine o glúten da sua rotina, elimine o glúten da sua vida, não apenas da alimentação. Lembrando, a gente tem muitos cosméticos, a gente tem produtos de beleza que tem glúten, e dependendo da sensibilidade desse paciente, o glúten de um hidratante, de um shampoo, até mesmo de um rímel, pode ser suficiente para desencadear esses sintomas, né? Sintomas da doença autoimune. Mas, se a gente for pensar que uma dieta sem glúten não necessariamente é obrigatoriamente uma dieta saudável, não é necessariamente uma dieta rica em nutrientes. Eu sempre falo que existem muitos alimentos, né? Como, por exemplo, um brigadeiro, como uma batata frita, que não contém glúten. E isso faz disso alimentos nutritivos e saudáveis? Não necessariamente. Então, se essa pessoa não recebe uma orientação realmente adequada do que é uma dieta sem glúten, né, de como fazer a substituição das suas fontes de glúten, né, dos alimentos que essa pessoa consumia no dia a dia, que geralmente são carboidratos. Por que eu digo que geralmente são carboidratos? Porque às vezes tem alguns produtos industrializados que podem conter glúten adicionado como um aditivo alimentar ou como contaminação cruzada, né? Desde iogurtes até queijos, então não necessariamente a gente está pensando só em carboidratos. Mas basicamente as grandes fontes de glúten na alimentação de uma pessoa são os grãos, né? Grãos e seus derivados. Farinha, bolo, pão, macarrão, etc. Então, se a gente simplesmente fala para essa pessoa tirar o glúten da alimentação, o que pode acontecer? Essa pessoa vai começar a fazer substituições do pão, do macarrão, da bolacha, dos cookies, das farinhas, pela versão sem glúten. Isso faz com que isso seja uma boa escolha em termos de saúde e reparação de sistema digestivo e redução da inflamação e melhora da microbiota? Não. Se eu troco uma bolacha recheada com glúten por uma bolacha recheada sem glúten, eu posso estar tirando aquele gatilho específico, mas eu não necessariamente estou dando condições do corpo daquela pessoa reverter os danos causados pelo glúten. Como a gente falou, né? Atrofia das vilosidades, inflamação do epitélio intestinal,
alteração de microbiota, uma hiperatividade do sistema imunológico gerando processos inflamatórios crônicos. Então eu tenho que pensar que com esse paciente, eu não tenho só que tirar o glúten como um gatilho, ponto. Eu tenho que tirar o glúten e reverter o dano causado por aquilo. Por quê? Se esse paciente tem atrofia das vilosidades, esse paciente está sofrendo de um problema de má absorção. Ele pode ter diarreia, ele pode ter dores, ele pode ter uma incapacidade de digestão, porque nas microvilosidades são produzidas enzimas digestivas, são produzidas enzimas que quebram de sacarídeos. Então, essa pessoa ela pode ter outros problemas decorrentes do dano a essas vilosidades. Essa pessoa pode ter o intestino hiperpermeável, porque essas células inflamadas, elas, principalmente como o glúten, uma das formas, né, que ele altera o funcionamento normal do intestino é alterando a permeabilidade intestinal, porque o glúten mexe com a zonulina, que coordena as proteínas de junção, né? Então essas proteínas de junção elas se abrem, digamos assim, tornando o intestino mais permeável. E isso é um fato. A gente não consegue reverter o dano causado pela doença celíaca se a gente não reverter a hiperpermeabilidade intestinal. Então não é apenas a questão da atrofia das vilosidades, mas também da hiperpermeabilidade intestinal que é causada. Então, se eu não trato esse paciente com uma alimentação que me ajuda a reverter isso e uma suplementação que me ajuda a reverter isso, o paciente pode não ver melhor e mesmo seguindo uma dieta sem glúten, ele continuar com atrofia das vilosidades e inflamação da mucosa. Então vamos detalhar um pouquinho mais por que isso pode acontecer, mesmo numa dieta sem glúten. Então, quando a gente pensa numa dieta sem glúten, muitas vezes as pessoas partem para outros grãos sem glúten, como arroz, milho, aveia sem glúten, quinoa, leguminosas como feijão, grão de bico, soja. E aí a gente tem um problema, porque esses grãos podem não conter glúten, mas eles podem conter outras substâncias. Então a gente vai falar um pouquinho das prolaminas. As prolaminas são proteínas que são de difícil digestão, justamente porque elas são mecanismos de defesa dos grãos. Os grãos, né, o grão, ele é cheio de nutrientes dentro dele, por isso que a gente come. Mas esses nutrientes não são feitos para você, ser humaninho, nem para o seu paciente. Esses nutrientes são feitos para a própria planta, né, para o broto que está ali germinar e se nutrir desses nutrientes. Então, como a planta ela não tem como se defender, ela não tem como levantar a perninha dela e sair correndo, a planta tem substâncias, né, os grãos têm substâncias que ajudam a manter predadores longe. E uma dessas substâncias são as prolaminas. A gliadina, por exemplo, que é uma fração do glúten, é uma prolamina presente em alguns grãos, mas a gente tem outros tipos de prolaminas presentes em grãos sem glúten, como por exemplo a zeína, que está presente no milho, que pode ser problemática para celíacos também. E muitos dos alimentos sem glúten são feitos à base de farinha de milho, como pão e macarrão. Então, apesar do milho não conter glúten, nem gliadina, consequentemente, ele pode ter a zeína, que também é uma prolamina, que também irrita e inflama o sistema digestivo. Na aveia, a gente tem a avenina. Então, por mais que eu tenha uma aveia sem glúten, a aveia vai ter a avenina, que é a prolamina da aveia, e que também pode ser um problema para celíacos. No arroz, por exemplo, no arroz integral, a gente tem a orzenina, que também pode ser um gatilho para alguns celíacos. Essas prolaminas vão ser um problema para absolutamente todos os celíacos da face da Terra? Não. Lembre-se que a gente está falando de pessoas que tiraram o glúten da alimentação e não estão vendo melhora nos sintomas ou nos marcadores fisiológicos, como atrofia das vilosidades ou inflamação da mucosa. Então, para essas pessoas, pode ser interessante, como um próximo passo, eliminar também outros grãos e trazer uma dieta mais nutritiva, trazer fontes de carboidrato, né? Substituir esses carboidratos refinados à base de outros grãos por carboidratos mais integrais, como frutas e raízes. E ver se de repente essa pessoa não observa uma melhora nos seus sintomas. Pode ser que ela tenha uma reação também a outras prolaminas além do glúten. Pode ser também que elas tenham reações a outras prolaminas
além da gliadina, né, que é uma fraçãozinha do glúten. Aí a gente pode ter uma outra explicação para essas reações a diversos grãos, sejam cereais ou leguminosas, que são as lectinas. As lectinas, diferente das prolaminas, que vão desencadear processos inflamatórios, as lectinas elas podem se ligar a proteínas do nosso próprio corpo, sinalizando que ali seja gerado um processo inflamatório. É como se elas fossem vingar a planta de você ter comido ela, mais ou menos assim. Então as lectinas, elas também não conseguem ser completamente digeridas pelas nossas enzimas digestivas, então elas passam intactas pelo trato gastrointestinal, se ligam às células do nosso intestino e não só podem virar um sinal, né, para ser iniciado um processo inflamatório ali, mas isso também impede que aquelas células sejam devidamente reparadas. E isso pode gerar essa dificuldade na melhora dessa sintomatologia, né, desse processo que deveria ter acontecido com a retirada do glúten, mas que se eu estou comendo mais, inclusive, de outros grãos e com muita frequência, uma das razões, além das prolaminas, é a presença de lectinas. Outro fator, nós temos os fitatos. Então, os fitatos, eles, diferente das prolaminas e da lectina, que são para defesa da própria planta, né, para agredir quem quer que esteja tentando comê-la, os fitatos, eles têm uma outra função. Ele é para nutrição da própria planta. Então, o fitato, ele vai proteger aqueles nutrientes, né, que eu falei que estão ali dentro do grão, tentando ao máximo possível não deixar aqueles nutrientes biodisponíveis para que um outro ser venha, coma e se aproveite disso. Afinal, os nutrientes são para a planta, não para a gente. Então, uma forma da planta garantir que esses nutrientes vão ser preservados para quando ela for crescer, ela poder se nutrir de todo aquele conteúdo, é a presença dos fitatos, né? Os fitatos são então esses fatores que reduzem a biodisponibilidade desses nutrientes, fazendo com que mesmo que a gente coma alguns alimentos muito ricos em nutrientes, né, alguns grãos muito ricos em nutrientes, a gente não consiga absorver adequadamente tudo isso. Por isso que a gente faz o demolho dos grãos, que é justamente uma das formas da gente inativar esses fitatos. Uma vez que o grão está num ambiente úmido, ele associa isso a um ambiente fértil, né, terra fértil, terra úmida. E aí é assim que ele pode brotar. Por isso que quando a gente planta o feijãozinho no algodão molhado lá na escola, na primeira série, depois surge um brotinho, porque a umidade é um sinal para aquele grão de que ele pode finalmente brotar. Então, quando a gente coloca esses grãos na água, a gente está enganando eles, né? Eles vão inativar esses fitatos, vão deixar esses nutrientes mais biodisponíveis e assim a gente vai conseguir ter um consumo e a absorção adequada desses nutrientes, como ferro, zinco, fósforo, magnésio, vitaminas, entre outros. Mais uma das coisas que o fitato pode fazer é se ligar a enzimas digestivas e impedir a digestão adequada desse grão. Então, alguns grãos podem se tornar indigestos para algumas pessoas. E às vezes o nosso paciente, né, que está em restrição de glúten, ele está comendo arroz, feijão, etc. na rua, no quilo, todos os dias. Além do risco de contaminação cruzada, obviamente, mas esse pode ter o risco de que num restaurante aquilo, num buffet de dia a dia, dificilmente vai ser feito um demolho extenso daquele feijão com a troca de água, um demolho de aí 24 a 48 horas. Muitas vezes esse feijão ele só é lavado e ele é cozido ali na panela de pressão sem uma inativação desses fitatos. E aí isso pode gerar uma inibição das nossas enzimas digestivas, gerando processos de indigestão, que podem gerar também, por sua vez, processos inflamatórios no intestino. E aí a gente pode pontuar vários outros fatores numa dieta que se autodenomina apenas sem glúten, né? Não numa dieta anti-inflamatória, saudável, nananã, em que os alimentos com glúten foram substituídos devidamente por alimentos nutritivos, anti-inflamatórios e que não contém glúten. Tem diferença. Então, numa dieta simplesmente em que eu retiro o glúten e pronto, e eu começo a substituir o glúten por macarrão sem glúten, pão sem glúten, bolacha sem glúten, bolo sem glúten, empadão sem glúten, eu não necessariamente estou tirando outros fatores, como óleos vegetais, como fritura, como açúcar, álcool, soja, amendoim. Então, muitas vezes,
eu tô tirando um gatilho mais sério, né, o gatilho da doença autoimune, que é o glúten para a doença celíaca, mas eu tô mantendo na dieta daquele paciente alimentos que impedem o reparo do epitélio digestivo, alimentos que impedem uma digestão adequada, alimentos que alteram a saúde da microbiota, né? Como a gente tem o caso, por exemplo, de espessantes, frutose, álcool, alimentos que pioram a hiperpermeabilidade intestinal, justamente como esses que eu citei, espessantes, frutose, açúcar, álcool, eles também aumentam a permeabilidade intestinal. Óleo de coco, gente, o óleo de coco, se usado em excesso de forma crônica, como já foi moda aí um tempo, de tomar todo santo dia café com óleo de coco, o óleo de coco, se usado de forma contínua, ele também aumenta a permeabilidade intestinal. Então, às vezes a pessoa está ali fazendo uma dieta low carb, cheia de óleo de coco, café com óleo de coco, um monte de polióis, e ela não está vendo melhora. Então, a gente tem que avaliar a dieta desse paciente como um todo. Um bom começo pode ser a eliminação de todos os tipos de grãos, para depois repetir os exames, ver se está no caminho certo e, se for o caso, reintroduz ensinando demolho, reintroduz ensinando quais são os alimentos que são muito altos em outras prolaminas que devem ser evitados. A gente tem um problema, por exemplo, que o milho e a soja são alimentos que que sofreram aí ao longo do tempo, né, muitas alterações genéticas, são alimentos transgênicos, então pedir para priorizar desses grãos as suas versões originais, orgânicas, reduzir esses óleos, né, vegetais, reduzir álcool, tudo isso pode ajudar na melhora dessa inflamação, dessa atrofia, para que o paciente volte a ter uma digestão legal, né? Uma digestão normal, uma digestão adequada. E aí tem uma última coisinha que eu quero chamar a sua atenção, meio que o pulo do gato dessa história toda. Muitos alimentos sem glúten são feitos à base de farinhas refinadas e até mesmo de farinha de milho transgênico, principalmente quando você orienta o seu paciente que quando ele vai comprar um alimento em que está escrito amido modificado, isso significa que é fonte de a origem desse alimento é de um alimento transgênico, modificado é de um alimento transgênico. Então a maioria dessas farinhas são farinhas brancas, muitas vezes obtidas de alimentos transgênicos como milho e soja, farinha simples, né, como tapioca, como açúcar, como frutose, como farinha de arroz branco, enfim. E qual que é o problema? Justamente do que a gente está falando? Microvilosidades atrofiadas. Microvilosidades produzem disacaridases. Disacaridases são responsáveis, inclusive, por quebrar o açúcar. Justamente porque o açúcar ele é um disacarídeo feito de uma molécula de glicose associada a uma molécula de frutose. Então, se esse disacarídeo que eu estou consumindo, que o meu paciente está consumindo frequentemente na sua dieta sem glúten, mas cheia de açúcar e farinha branca, e ele tem uma atrofia das suas vilosidades, o que vai acontecer? Esses disacarídeos chegam ali no intestino delgado, as microvilosidades atrofiadas não conseguem produzir os disacarídeos, esse açúcar passa reto, chega intacto ao intestino grosso, e açúcar no intestino grosso gera processos fermentativos que não são legais, vai alimentar bactérias ruins. Isso vai piorar a desbiose e piorar a inflamação. E aí a gente tem um outro fator. Microvilosidades produzem lactase, a enzima que quebra a lactose. Se a lactose chega no intestino delgado e ela não é adequadamente digerida porque essas microvilosidades estão atrofiadas, essa lactose vai ficar intacta e também vai gerar problemas digestivos, diarreia, gases. Isso tudo pode ser um fator de risco para supercrescimento bacteriano, né? Carboidrato mal digerido no intestino pode ser um fator de risco para supercrescimento bacteriano, o que por sua vez leva a processos inflamatórios ali na mucosa do intestino também, essa presença excessiva de bactérias. Isso tudo vai gerar mais dificuldade do paciente se alimentar bem, ele vai ter dores, ele vai ter diarreia, então ele vai ter desbiose. Então tudo isso pode acontecer se eu não oriento direitinho um paciente com doença celíaca ou um paciente com hipersensibilidade não celíaca ao glúten a fazer uma dieta nutritiva e anti-inflamatória sem glúten, e não simplesmente tirar o glúten e substituir por alimentos refinados, processados apenas na sua versão sem glúten.